Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar pedindo a direção de Deus mais uma vez. Querido Deus, louvado seja o Senhor, que se revelou a nós, pecadores. Em especial, nosso tempo possui a revelação plena da palavra de Deus diante de nós. Nós podemos aqui nos reunir, abrir nossas Bíblias e aprender mais de Ti e da Tua revelação entregue a nós, Pai. Nos concede Teu Espírito aqui essa noite, Pai, para expor o texto bíblico e também para entender o texto bíblico. Que essa palavra venha com poder a nós, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, lembrando aqui, esse é o primeiro de 5 grandes sermões que são descritos por Mateus em seu Evangelho. Mateus, o Evangelho, ele é organizado dessa forma. Existem narrativas, e entre essas narrativas, os grandes sermões de Jesus. E esse é o maior e o mais conhecido dos 5 sermões que Mateus vai escrever no seu livro. O sermão esse do monte conhecido, o sermão da montanha, ele foi proferido no início do ministério terreno de Jesus, mas Jesus já possuía aqui uma popularidade bastante grande. Ele era conhecido e seguido por muitas pessoas, principalmente pelos milagres que ele já havia realizado até aqui. Então, o texto anterior nos disse que pessoas vinham de várias localidades trazendo os seus doentes para que Jesus os curasse. Jesus curava todos eles. O texto também diz que haviam curiosos que iam atrás de Jesus para conhecer mais sobre esse mestre judeu que havia aparecido, um homem com um ensinamento nunca antes visto, com uma autoridade ao falar totalmente diferente dos religiosos da sua época. E neste momento da história, Jesus ele não conseguia mais estar sozinho com os seus discípulos. Ele não tinha mais como se livrar daquela multidão que seguia ele aonde quer que ele fosse. Então Jesus, nesse momento, ele resolve parar ali, num local montanhoso, e prover ensino para aqueles homens que acompanhavam Jesus de uma maneira mais particular. Havia uma diferença entre aqueles que eram discípulos e simplesmente a multidão que estava seguindo Jesus. E Jesus vai ensinar, ele tem como alvo ensinar os seus discípulos aqui. E ele começa o seu sermão, esse sermão proferido na montanha, com as conhecidas bem-aventuranças, o texto que nós estamos analisando no momento. E hoje a nossa atenção vai ficar voltada para a terceira bem-aventurança aqui, que está no verso 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembrando, irmãos, que as bem-aventuranças, elas também são traduzidas em algumas Bíblias em português como felizes, e elas não são os passos para a plena felicidade. Jesus não está dizendo assim, você quer ser plenamente feliz? Então faça isso, faça aquilo, 7 passos, 8 passos para a felicidade. Não. Isso aqui que Jesus está nos mostrando são as características de quem são plenamente felizes. São as qualidades das pessoas que são plenamente felizes nesse mundo. De uma forma bem particular, são as qualidades
de quem segue a Cristo. As qualidades dos discípulos, daqueles que são os filhos de Deus. Nós já vimos quem são os humildes de espírito, ou algumas versões, os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual diante de Deus. Aqueles que reconhecem a queda, o pecado na sua vida, a sua necessidade de graça. Eles reconhecem a sua miséria e esperam apenas em Deus para a sua salvação. Os pobres de espírito são plenamente felizes, Jesus vai dizer, porque o reino dos céus pertence a eles. Ou seja, ninguém vai entrar no reino dos céus sem essa característica, sem essa qualidade, sem ser um pobre de espírito. Na segunda bem-aventurança, Jesus diz que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. E aí, através do estudo do texto, na última semana que houve a pregação aqui, nós podemos perceber que os que serão consolados são aqueles que choram pelos motivos certos. Não é toda pessoa que chora por qualquer coisa. Não é o Colorado que chorou porque viu o Grêmio ganhar mais um título hoje. Não. Os que serão consolados são aqueles que choram pela sua pobreza espiritual, pelo seu pecado, e esses são aqueles que serão consolados pelo próprio Criador quando eles estiverem no reino consumado. Hoje, no verso 5, nós temos que felizes ou bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando eu comecei na exposição do Sermão do Monte, eu disse que as palavras de Jesus, aqui em todo esse sermão, que começa no capítulo 5 e vai até o fim do capítulo 7, eles são verdadeiros choques de conceitos. São choques de pressupostos. E isso era um choque para os conceitos das pessoas daquele tempo, aquelas pessoas que estavam aos pés de Jesus, mas eles são ainda um choque para nós, ao ouvir o ensino e essas palavras. E essa terceira bem-aventurança, ela vai refletir mais uma vez essa realidade. E por conta disso, eu vou iniciar essa exposição do texto procurando pelo conceito atual de mansidão. O que nós pensamos sobre isso? O que é ser manso para nós em nossos dias? Será que ser manso é algo que as pessoas buscam? É uma qualidade buscada pelas pessoas dos nossos dias? Será que essa qualidade ela é valorizada no nosso meio? E depois de pensar um pouco sobre o conceito atual de mansidão, nós vamos vasculhar na palavra de Deus para encontrar o conceito bíblico sobre esse assunto. O que a Bíblia fala sobre isso? Como a Bíblia trata essa qualidade chamada de mansidão? E aí sim nós vamos chegar à conclusão. Será que nós devemos ser mansos? E por que nós devemos ser mansos? E para finalizar, responder a pergunta: por que uma pessoa mansa é plenamente feliz? Então, primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre o conceito atual de mansidão. O conceito atual, ele se assemelha muito ao conceito grego da época de Cristo. Para os gregos daquele tempo, mansidão ou a humildade são características que não deveriam ser buscadas por ninguém. Eles tratavam a mansidão como uma disposição pessoal à servidão, à escravidão. Era alguém que estava ali se dispondo a ser escravo de alguém. Isso era uma pessoa mansa para eles. A ideia grega de mansidão era de pessoas tirando proveito de você sem que você reagisse a isso. Você permanecesse calado em meio àquilo. Então, de uma maneira simples e prática, era como se alguém pisasse no seu pé e você ainda pedisse desculpas por seu pé estar debaixo do pé da pessoa. Então, toma um pisão e pede ainda perdão. Desculpa aí, botei o pé bem embaixo quando você pisou. Essa era a ideia de ser manso para os gregos daquele tempo. E isso não era um pensamento, se analisar, estranho para aquele tempo, porque
Naquela época, os povos eles eram conquistados por meio da força, né? E os povos eram escravizados por meio da agressividade, por meio da guerra. Então, um povo que fosse manso, né, humilde, ele seria muito mais facilmente escravizado. Essa era a ideia sobre mansidão. E apesar de nós vivermos em contextos totalmente diferentes daquela época, né, nós hoje aqui nós não pensamos em termos de um povo conquistando outro povo. Nós estamos tranquilos aqui, né? O máximo que a gente se incomoda é com a turma do PT, do socialismo, comunismo, mas nós não temos mais aquele contexto daquele tempo. Mas mesmo assim, mais de 2000 anos se passaram e o conceito de mansidão não muda muito do pensamento grego daquele tempo. Por exemplo, não é incomum você escutar uma pessoa que é gentil, que é extremamente serva, ou seja, gosta de servir as outras pessoas, vir alguém e dizer: olha, toma cuidado, porque o cavalo manso é o mais montado. Você está aí servindo todo mundo, as pessoas estão te fazendo de capacho, né? A ideia da mansidão do animal, né? Esse é o conceito base de mansidão para os nossos dias. A ideia de que a mansidão ela é tratada em termos de um animal domesticado, né? Que passa a ser domado, que passa a ser conduzido por outras pessoas. Entende-se, irmãos, que uma pessoa mansa, em termos de conceito atual, é uma pessoa que não luta para se defender. É uma pessoa que não reivindica os seus próprios direitos, que não corre atrás de justiça, que tolera ser passado para trás. Pessoas ditas como mansas nos nossos dias são pessoas que servem de escada para outras pessoas. Uma pessoa que se submete, ou seja, que é submissa. O mundo de hoje não valoriza esse tipo de comportamento. Há uma associação quase que automática de mansidão com fraqueza, de mansidão com covardia. Em tempo algum, em cultura nenhuma, essas características foram algum dia valorizadas. As pessoas de hoje, elas são incentivadas e valorizadas por serem indomáveis, por lutarem a todo custo pelos seus direitos, por não aceitarem imposições de outras pessoas, por serem autossuficientes, por possuírem a maior das autoestimas. Submissão? Você está de brincadeira. Falar em submissão dos nossos dias. Às vezes soa ofensivo aos ouvidos. Imagine falar de mansidão como uma qualidade a ser buscada por um dos movimentos que mais crescem em nossos dias, o feminismo. Né? O movimento do empoderamento feminino. Fale de mansidão para essa turma. Você vai ver o que você vai escutar. Como eu disse, irmãos, na primeira exposição das bem-aventuranças, essa lista, que é uma lista das qualidades do povo cristão, são um choque de conceitos. São um choque de pressupostos. Porque uma qualidade tão desprezada para a cultura daquela época e para a cultura dos nossos dias, essa qualidade aqui, na palavra de Deus, possui uma promessa de felicidade plena. Então, irmãos, neste ponto aqui, o questionamento que a gente deve fazer é: será que o entendimento de mansidão, de humildade que nós possuímos hoje, será que aquilo que eu entendo por ser manso é o mesmo que Cristo tem em mente? Será que a Bíblia traz outro conceito de mansidão? Será que o que Cristo está falando aqui não é aquilo que nós pensamos hoje, ou que a nossa geração tanto recusa ser? E a partir do momento que nós encontrarmos o conceito bíblico, aí nós devemos nos questionar: será que eu tenho essa qualidade em mim? Será que pelo menos eu busco isso para a minha vida?
levando em conta que essa é uma característica que deve ser encontrada no cristão. Ela não é opcional. Aqui é uma lista de Jesus, as bem-aventuranças são qualidades encontradas em todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Não é algo que alguns podem ter e outros não. E seguindo a lógica das duas bem-aventuranças anteriores, certamente vale uma investigação detalhada sobre o assunto nas Escrituras. Porque, vamos combinar, irmãos, vamos dizer que a gente tinha um entendimento correto sobre o que é ser pobre de espírito? Um conceito totalmente diferente do que se pensa no mundo, o que a Bíblia traz como pobreza espiritual. Vai dizer que algum de nós, na nossa vida, pensou que fosse possível chorar e ser feliz. A segunda bem-aventurança vai dizer, felizes são os que choram. Para nós isso é uma contradição. Mas quando você investiga o texto bíblico, você percebe que a coerência, Jesus está mais do que certo ao fazer essas promessas de felicidade. E aqui não vai mudar, irmãos. Nós veremos isso. Mas para chegarmos a essa conclusão, nós precisamos investigar o conceito bíblico de mansidão. E o primeiro passo, irmãos, tenham isso para vocês, isso aqui pode ser um modelo para vocês também buscarem, quando vocês estiverem estudando a palavra de Deus em casa, algo que vocês não compreenderam ou quiserem se aprofundar. O primeiro passo para entender pela Bíblia o que ela diz por ser manso é buscar o significado original da palavra no idioma original. Então aqui, irmãos, o adjetivo grego traduzido por manso, isso não precisa ser formado em teologia. Você hoje tem muitos recursos, você pode pesquisar na internet os dicionários da língua grega, você tem ferramentas como o Eastword, vários meios de chegar a essa conclusão. Você busca lá no grego o significado da palavra, você vai ver que essa palavra também tem um significado, um sinônimo, além de manso, de gentil. Ela também pode ser traduzida como humilde, até mesmo como atencioso. São os sinônimos aqui para a palavra do original que foi escrito no grego. E aí, depois que eu já sei o significado da palavra na língua original, o segundo passo para chegar a um entendimento bíblico sobre o que está sendo falado é buscar outras ocorrências dessa palavra ao longo de toda a Bíblia. Então, uma regra de interpretação bíblica é que ela interpreta ela mesma. Se você tem dificuldade para entender algum texto, procure outros textos que tragam a mesma palavra e veja como ela foi usada ali. E aqui nós vamos fazer isso. Então, algumas outras ocorrências na Bíblia dessa palavra. Gálatas 5:22. Paulo vai dizer que mansidão, essa mesma palavra que foi aqui usada por Mateus, Paulo vai usar lá, ele vai dizer que mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Então, dessa informação, agora com Paulo, nós podemos concluir que ser manso não é uma qualidade natural. Paulo diz que a mansidão ela é um fruto espiritual. Uma pessoa mansa não é uma pessoa de boa educação, não é uma pessoa calma, pacata, na dela, aquela que não reage a nada. Não é isso. Ser manso, segundo Paulo, não é uma virtude pessoal, uma virtude própria. Ter essa qualidade, segundo ele, é resultado da graça, é resultado do Espírito Santo que alcançou aquela pessoa. E isso fecha perfeitamente com o ensino das bem-aventuranças. Quando Jesus mostra não passos para a felicidade plena, mas as descrições das qualidades dos discípulos. Ou seja, a mansidão é um fruto espiritual e ele acompanha a vida de cada cristão. E aí, segundo as bem-aventuranças, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus, as bem-aventuranças elas descendem uma da outra, ou seja, a terceira tem a ver com a segunda e que tem a ver com a primeira. Então, na bem-aventurança, nós podemos identificar que manso é só aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. O manso é só aquele que chora pelos seus pecados.
Só esses podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, a mansidão, ela descende da conversão, do chamado pessoal de seguir a Cristo. Outro exemplo bíblico que vai confirmar isso é Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés ele é descrito na Bíblia como o homem mais manso da terra. É dito isso em Números, capítulo 12, verso 3. Moisés, o homem mais manso da terra. Só que nós sabemos que Moisés, ele não nasceu com um espírito manso. Por quê? Porque ele matou uma pessoa. Antes de ser chamado por Deus, ele tinha matado alguém. Ou seja, ele não era manso antes. Ele passou a ser o homem mais manso da terra. Em Mateus 11, 29, nós temos um texto onde Jesus mesmo se descreve como manso. Ele diz assim: deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Outro texto de Paulo, agora na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, ele diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, irmãos, diante disso, diante do estudo da própria palavra, do que significa a palavra, mais o uso dela nas Escrituras, analisando o contexto onde ela está inserida e tudo mais, é possível a gente chegar a um conceito bíblico de mansidão. E através disso nós podemos certamente afirmar que o mundo pode não ter espaço para esse adjetivo, mas a Bíblia tem espaço de sobra. Jesus foi manso, Moisés foi manso. Paulo diz que a mansidão deve ser buscada pelos cristãos. Paulo vai dizer que a mansidão é um fruto do Espírito. Tem um teólogo inglês chamado Dr. Martin Lloyd-Jones, e ele traz uma definição precisa sobre mansidão no seu comentário do Sermão do Monte. Ele diz que mansidão é uma atitude humilde e gentil para com os outros, que nasce de uma estima correta sobre si mesmo, ou seja, uma atitude intimamente ligada com a pobreza espiritual e com o choro pelo pecado. E ele diz ainda que é muito mais fácil ser honesto consigo mesmo diante de Deus e se reconhecer pecador diante de Deus, mas é muito mais difícil permitir que outras pessoas digam uma coisa dessas de mim mesmo. Todos nós preferimos nos condenar a nós mesmos do que permitir que outras pessoas nos condenem. Por exemplo, vamos aplicar esse princípio à prática e ao convívio diário dos cristãos. Eu me sinto muito feliz em confessar os meus pecados na igreja, diante de Deus, reconhecer a minha pobreza espiritual. Eu me sinto bem quando eu me chamo miserável pecador que eu sou. Eu faço isso com tranquilidade. Não há problema, eu não me incomodo em dizer que eu sou um grande pecador. Eu reconheço isso diante dos irmãos e diante de Deus. Mas se alguém vier para mim depois do culto e disser: pastor, tu é um miserável pecador, provavelmente eu vou querer dar um soco nele. Em outras palavras, irmãos, nós estamos muito mais preparados para reconhecer diante de Deus o nosso pecado do que permitir que outras pessoas pensem ou falem de mim aquilo que eu acabei de reconhecer diante de Deus. O Dr. Lloyd-Jones ele resume de uma maneira bem admirável. Ele diz assim: a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso, é aquele que fica realmente pasmo diante do fato de Deus
e os homens poderem pensar dele tão bem quanto pensam, e de tratarem ele tão bem. Isso torna ele gentil, humilde, sensível, paciente em todos os seus relacionamentos com os outros. É você reconhecer o seu pecado e a sua miséria de tal forma que você estranha Deus te tratar tão bem. Você estranha as pessoas quererem tão bem você. Mas eu não sou tão bom assim para as pessoas gostarem de mim, quererem estar junto, né? Nasce disso a mansidão. Uma ilustração aqui para ajudar. Conta-se uma história de uma mulher que mandou uma carta para um determinado irmão. E nessa carta ela fazia acusações pesadas contra ele. E ao receber a carta dessa irmã, esse homem ele chorou muito. Ela realmente falava barbaridades sobre ele. E ele chorou. E pediu a Deus que lhe orientasse em como conduzir aquilo e que desse graça para lidar com aquela situação. Então, depois de orar, ele sentou e escreveu uma carta de resposta a essa irmã, que havia apontado falhas e pecados na vida dele. E ele escreveu assim: minha irmã, eu concordo com você. Eu sou muito pior do que você descreveu. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte em suas acusações. Mansidão e humildade, de acordo com o ensino bíblico, envolve uma verdadeira percepção sobre nós mesmos. Envolve um reconhecimento do seu pecado e de como você carece da graça de Deus. E isso, irmãos, quando atinge o nosso coração, essa percepção, ela se expressa, ela reflete no nosso relacionamento pessoal com as outras pessoas. Uma pessoa mansa, que possui essa percepção do seu próprio pecado, da sua miséria espiritual, ela vai ter muito mais facilidade em suportar ou perdoar injustiças. É uma pessoa que vai reverter o mal em bem. Ela faz isso, irmãos, principalmente inspirada pelo exemplo do seu Salvador. Ele sim sofreu injustiça. Senhor, sim. Quando você se sente injustiçado por alguma coisa, por alguma atitude de alguém, lembre de Cristo. Porque ele sim sofreu injustiça. E ele permaneceu calado. 1 Pedro 2,23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. Reflita, irmãos, por um instante nisso. Como é fácil nós nos irritarmos com os outros. Como é fácil nós nos colocarmos em posição de vítimas. Como é fácil falar da vida dos outros e apontar os pecados uns dos outros. Como é fácil. Por outro lado, como é difícil ouvir de alguém que você é um pecador. Como é difícil ouvir de alguém que você está cheio de erros e falhas, que você precisa crescer em santidade. Como é difícil. O manso é aquele que suporta essas coisas, que suporta o dano muitas vezes, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele está tratando um problema entre irmãos, e aqueles irmãos estavam levando o problema entre eles para a justiça do mundo. E Paulo diz que o povo cristão deve estar sempre pronto para sofrer o dano. O povo cristão deve estar pronto para sofrer o dano, ao invés de querer levar vantagem o tempo todo, de querer sempre ter a última palavra. Se somos discípulos, nós precisamos ter as marcas dos discípulos de Cristo. E uma dessas marcas é a mansidão. Nós precisamos ter uma visão bíblica sobre nós mesmos,
a nossa pobreza espiritual. Nós precisamos ter uma visão bíblica sobre o problema do homem, o que assola a humanidade. E nós precisamos descansar naquele que julga retamente todas as coisas. Uma outra característica do conceito bíblico de mansidão é a submissão à vontade de Deus. Existe um lado da mansidão que é relacionado aos nossos relacionamentos pessoais, mas existe também um lado da mansidão que fala sobre o meu relacionamento com Deus. Uma pessoa mansa não é aquela que se rebela, que se revolta contra Deus. Por que, Deus, você está deixando isso acontecer comigo? Uma pessoa mansa não fica murmurando o tempo todo, nada está bom, tudo é difícil. A pessoa mansa, ela aceita a vontade de Deus para a sua vida com humildade e mansidão. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa, como Paulo, que sabe viver contente em toda e qualquer situação, está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. O manso, ele vai para um retiro com seus irmãos e ele glorifica a Deus pelo tempo de comunhão, pela oportunidade de conhecer melhor aquelas pessoas que ele não tem tanta oportunidade no seu dia a dia. O manso, ele glorifica a Deus pelo tempo de estudo que está lá dedicado para aquilo, estudar a palavra de Deus, meditar, fazer devocional, orar, ao invés de ficar reclamando que o banheiro não é bom, que o banho não é como na sua casa, que está dormindo mal, que dormiu pouco, que a comida não é a comida que ele esperava que fosse, enfim. Segundo a palavra de Deus, mansidão é uma combinação de paciência, gentileza e completa submissão à vontade de Deus. Mansidão é aprender autocontrole, ao invés de querer estar sempre no controle. Mansidão é abrir o seu coração, ao invés de cerrar o punho. Mansidão é uma forte convicção de que sempre é melhor sofrer do que pecar. Tendo, irmãos, o conceito bíblico de mansidão, partimos para o terceiro e último ponto aqui da pregação. Por que nós devemos ser mansos? E, em primeiro lugar, nós devemos ser mansos porque a mansidão é uma característica, uma qualidade do verdadeiro discípulo. Se você é um cristão, você precisa ser manso. Se você é um cristão, você precisa ser humilde. Não é algo opcional. Alguns cristãos são, outros não. E como a mansidão está alistada como um fruto do Espírito, isso não é algo naturalmente produzido por nós. Essa é uma qualidade que não faz parte da nossa natureza humana caída. Só que saber disso, saber que isso não vem de nós, não é algo produzido pela nossa vontade, é algo espiritual, isso não é um convite para a gente não fazer nada, para a gente ficar esperando que isso brote. Um exemplo disso, um exemplo prático, quando eu me torno cristão, eu passo a ter desejo de conhecer sobre Cristo. Quando você reconhece o seu pecado e o seu Salvador, a resposta mais natural é: eu quero conhecer mais sobre Jesus. Cada vez mais eu quero saber sobre Ele, esse homem que me salvou. E aí eu fico sentado no sofá, esperando. O Senhor vai me dar esse conhecimento de Jesus aqui por osmose. Vai entrar aqui de forma milagrosa todo o conhecimento de Cristo de uma hora para outra. Não. Eu vou me esforçar para conhecer mais sobre Cristo. Eu vou ter que ler a Bíblia. Eu vou ter que vir numa escola bíblica para aprender mais. Eu vou ter que ser exposto à pregação da palavra de Deus. Eu preciso ser discipulado. Enfim, existem as formas para
adquirir o conhecimento que vai adquirir do nosso esforço para isso. Não tem como, não tem outro jeito. E se nós sabemos que a salvação procede unicamente de Deus, que não existe cooperação entre Deus e o homem, que no momento da conversão, Deus nos concede o seu Espírito, e isso é um fruto espiritual, nós não podemos nos acomodar que isso vai acontecer sem nenhum tipo de esforço. Nós precisamos mesmo assim nos esforçar, porque a Bíblia também ensina, e ela coloca sobre nós responsabilidades, tais como: se arrependa. A Bíblia não diz que Deus vai colocar o arrependimento de uma maneira instantânea, por mais que a gente saiba que tudo é operado por Deus através do seu Espírito. Mas a Bíblia diz: se arrependa. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. São responsabilidades dadas a nós. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Hebreus 10, não deixem de congregar, vocês precisam fazer isso, e assim por diante. Existem responsabilidades dadas a nós, e nós devemos ser mansos, porque isso é uma característica do povo cristão, é uma qualidade produzida pelo Espírito Santo, ou seja, graça, mas isso não anula a verdade de que eu preciso me esforçar para ser assim. E já que nós precisamos nos esforçar para ser mansos, eu vou dar alguns incentivos para você buscar, para você se esforçar em possuir a mansidão como uma qualidade na sua vida. O primeiro incentivo para a busca por mansidão é: busque ser manso, porque Jesus foi manso. O discípulo de Cristo, o cristão, ele não busca apenas obter conhecimento sobre o seu mestre. Ele não busca apenas aprender, ele deseja ser igual ao seu Senhor. Jesus foi o maior exemplo de humildade e mansidão que já passou por este mundo. Eu vou ler um texto que ilustra muito bem a mansidão de Jesus. É uma narrativa de Marcos sobre o julgamento de Cristo. Marcos 14, versos 55 a 61, que diz assim: lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você vai responder a essas acusações? O que tem a dizer a sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta nenhuma. Agora se coloque você nessa situação. Você sendo acusado por falsos testemunhos, pessoas mentindo sobre você. Lembrando que esse julgamento era para condenar Jesus à morte. Mas nós não precisamos ir tão longe. Imagine apenas pessoas proferindo mentiras sobre você. Como você reagiria diante disso? Pessoas aqui na igreja se levantassem e começassem a falar mentiras acerca da sua pessoa. Você permaneceria calado? Eu não permaneceria provavelmente nisso. Nós precisamos ser mansos, porque Jesus foi o maior exemplo de mansidão. Outro incentivo para a nossa busca pela mansidão é: eu devo ser manso, porque atitudes como essa de Jesus, narrada aqui por Marcos no seu evangelho, atitudes assim, de alguém que não fica buscando se defender, de alguém que é capaz de sofrer injustiça sem guardar ressentimentos, isso é ser luz neste mundo. E é isso que Deus espera dos seus filhos. Provérbios 15:1 diz que a resposta gentil desvia o furor.
mas a palavra ríspida desperta a ira. No mesmo capítulo 15, lá no verso 18, ele vai dizer: quem se ira com facilidade provoca brigas, mas aquele que tem paciência acalma a discussão. Quando você reage a uma ofensa de forma gentil, de uma forma paciente, isso, como diz a palavra de Deus, acumula brasas vivas na cabeça do seu ofensor. A ideia é isso envergonha a pessoa que está ofendendo. É como diz Paulo em Romanos 12, 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O mundo que nós vivemos é como uma bomba relógio. As pessoas estão prontas para explodir a qualquer momento. As pessoas hoje matam por causa de uma fechada acidental no trânsito. Você acha que alguém fecha outra pessoa, fecha de propósito? Na grande maioria das vezes é acidente, não viu. E as pessoas vão lá e brigam, e muitas vezes matam por conta disso. E naturalmente, irmãos, quando eu digo naturalmente, a nossa natureza humana vai querer revidar o mal com o mal. Porque isso é obra do pecado. Mas como discípulos de Cristo, isso não pode ser verdade para nós. Porque se nós temos o Espírito Santo habitando em nosso coração, nós precisamos ser mansos. Um cristão, ele não deve se envolver em uma discussão sobre time de futebol, por exemplo. O cristão não pode brigar com outra pessoa por conta disso. Um cristão não pode xingar uma pessoa no trânsito. Não tem como, irmãos. Isso não faz parte da influência que o Espírito Santo provoca em nós, os cristãos. Quando nós fazemos essas coisas, isso na verdade apenas mostra que nós ainda vivemos sob o controle da carne. Nós ainda estamos sob o controle da nossa velha natureza. Se esforce para mudar isso na sua vida. Se esforce, seja a luz neste mundo. Faça diferente do que o mundo faz. O último incentivo para sermos mansos é o incentivo do próprio texto. O motivo pelo qual os mansos são plenamente felizes. Porque os mansos herdarão a terra. Jesus está aqui citando um salmo. É o Salmo 37, os versos 9 e 11. Um salmo que é reconhecido pelo judeu do tempo de Jesus como um salmo messiânico, que fala sobre a promessa de possuírem a terra e viverem em paz e prosperidade. Trazendo de volta à mente, irmãos, o povo judeu desse tempo, ele esperava um Messias nesses termos, um Messias político, um líder militar que liberaria o povo judeu das garras do Império Romano, que restituiria a eles a sua terra, que faria a eles de novo uma grande nação, uma nação dominante, uma vida próspera, uma vida poderosa neste mundo. E aí, o que Jesus está dizendo para esse povo é um choque de conceito para os judeus daquele tempo. Jesus está dizendo nesse texto que aqueles que tentam implantar o reino por meio de política ou de força militar não são os que herdarão a terra. Mas os que herdarão a terra são aqueles que esperam de forma humilde a ação de Deus no seu plano da redenção. Nós devemos ser mansos, porque apenas os mansos herdarão o reino messiânico na sua consumação. Apenas os mansos reinarão com Cristo no milênio, e apenas os mansos herdarão o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Busque ser manso, porque isso é uma característica do verdadeiro cristão. Busque para ser como seu maior exemplo, Jesus. Busque a mansidão, porque atitudes assim fazem diferença nesse mundo. Elas refletem a Cristo, aquele que nós anunciamos. Busque a mansidão, porque apenas os mansos herdarão
o reino de Deus. Eu gostaria de concluir e encerrar com uma definição de outro teólogo do século XIX sobre mansidão, J.C. Ryle. Ele diz assim sobre essa bem-aventurança: ao chamar de bem-aventurados os mansos, o Senhor Jesus tinha em mente aqueles cujo espírito é paciente e satisfeito, os que se dispõem a serem com pouca honra nesse mundo, capazes de sofrer injustiças sem guardar ressentimentos, os que dificilmente se deixam irritar, como Lázaro na parábola. Eles estão contentes em esperar pelas boas coisas que Deus tem para dar. Bem-aventurados são todos esses. A longo prazo, eles nunca são perdedores, e chegará o dia quando eles reinarão sobre a terra. Vamos orar, irmãos.